Bem, meu irmãozinho, minha irmãzinha, desde os patriarcas, profetas, apóstolos e o próprio Jesus Cristo, inclusive Jesus Cristo já prevendo o que ocorreria nos dias de hoje, tamanha devassidão, tanta promiscuidade e desprezo aos preceitos verdadeiros de Deus, então profetizou em seu evangelho, Jesus Cristo, tá? Escrito por Mateus, que viria antes do previsto, pois caso retarde, não vai encontrar ninguém ainda em carne digno do reino eterno. Então Jesus disse em Mateus 24, verso 22, ele disse, olha, abre aspas, se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salva, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Agora voltando lá em Isaías, tá? Olha o que ele escreveu, Isaías. Como eu falei, até os profetas já previam. Isaías em 24, verso 6 disse o quê? A maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos restarão. Olha o termo, poucos restarão da imensidão, tá? Olha, voltando em Cristo, em Mateus 7,14, ele disse o quê? Olha, estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. A mesma coisa que disse Isaías, tá? Olha em Lucas o que Jesus falou em capítulo 18, verso 18, ele diz o que? Olha, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha o que ele já prevê. Pulando lá para Paulo, já no Novo Testamento, lá nas cartas de Paulo, o que ele escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22, ele disse o que? Olha, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para de todos os meios salvar alguns. Olha o termo salvar alguns de novo. Aliás, em Romanos ele fala isso também, no capítulo 11, entre os versos 13 e 14, ele disse, exalto o meu ministério para ver se de alguma forma posso incitar ciúme aos de minha carne a salvar alguns. Tá vendo? A mesma palavra, a mesma frase, salvar alguns. Ah, João também, lembrei de João. João, na segunda carta de João, na segunda carta de João, no primeiro capítulo, muito me alegro por achar que alguns, olha aí de novo alguns, dos seus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai, os 10 mandamentos da lei de Deus. É João, o penúltimo livro da Bíblia antes do Apocalipse, falando isso, gente, para vocês verem, nada desse papo de falsos mensageiros, pregadores, padres, etc., de que a lei não nos vale mais. Atentem, Mateus, por exemplo, Jesus de novo, no capítulo 24 ainda, no verso 37 até o 39, eu acho, ele diz o que? Olha, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, se refere a ele. Nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que um dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Então veio o dilúvio e levou a todos, exceto Noé e mais 7 pessoas. Aí ele completa, assim será também a vinda do Filho do Homem. Meu irmãozinho, ele está dizendo o quê? Que vai gatos pingados, porque a maioria estão enganados pela devassidão e não querem acordar, tá? Olha, Lucas, capítulo 13, versículo 23, Jesus de novo, tá? Perguntaram para ele, olha, Senhor, serão poucos os salvos, né? Alguém perguntou para ele, aí ele respondeu no 24, no verso 24 a seguir, ele disse, abre aspas, olha, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão a entrar e não conseguirão. Ele está falando isso aqui, quando chegar na hora que vê que é verdade, o que é verdade, que ele está vindo e levando só os dele, aí é como aquele diz aquele ditado, aí a água bate no popô, é que o cara vai querer nadar. Não vai aprender mais, agora não vai dar mais tempo, né? Para esses já vai ser tarde, tá? É disso que Jesus está falando.
aos poucos que serão salvos. Então Jesus disse o quê? Volta um pouquinho lá em Lucas 12, 32. Ele fala o que? Olha, não temais, ó pequenino rebanho, pois o Pai viu por bem dar-vos o reino. Você vê quanto, irmãozinhos e irmãzinha, quanto exemplo eu estou dando de pouco, pouquíssimos, alguns, apenas alguns. Está entendendo? Como vem, fica bem claro de que serão pouquíssimos os arrebatados ao paraíso eterno. Logo, aquele que está alinhado com doutrinas que retém grande número de fiéis, que se gaba por ser a maior. Vê qual é a maior para você já tirar uma ideia, tá? Está numa barca furada aquele que embarca, que acredita. Ou Deus, através dos seus profetas, apóstolos e o próprio Jesus Cristo, estaria enganando ou brincando conosco? Irmãozinho, acorda! Meu Deus, eu vivo dizendo isso, olha, desde que eu acordei. Esse ministério ao qual Deus me colocou é para isso, para tentar fazer com que vocês despertem. É o que eu digo sempre, desperte enquanto é tempo. Aqueles que insistem em acreditar em homens e desprezar a verdadeira palavra de Deus, certamente lamentarão a segunda vinda de Jesus, que inclusive está para acontecer diante dos fatos a qualquer momento. Tanto que Jesus adverte até sobre isso. Olha aí, eu falo para vocês, leiam na tua Bíblia, meu irmãozinho, tudo que eu falo, tá lá, olha, abre aspas, Jesus falando: todas as tribos da terra lamentarão ao verem o Filho do Homem, ele se refere a ele, tá? Sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. É o que eu falei há pouco. Aí é que vai querer se preocupar em aprender a nadar. Aí é que vai se preocupar e vai lamentar porque vai ficar, vai pro fogo. A grande maioria está se lixando, assim como antes do dilúvio também se lixavam com o que o Noé dizia. Esse é um louco, esse aí não bate bem. Quando a porta da arca fechou, é disso que Jesus está falando, tá? Acreditem, lamentarão tarde demais. Em nome de Jesus, amém.